O Ministério Apostólico De Volta à Palavra apresenta De Volta à Palavra, com o Bispo Alexandre Rodrigues. Bom dia! Toda honra e toda glória sejam dadas ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao Senhor da Igreja e a todos vocês que estão em casa, graça e paz vos sejam multiplicadas. Este é o programa De Volta à Palavra, um programa do Ministério Apostólico De Volta à Palavra, um ministério que é comprometido com a Palavra de Deus, um ministério que tem levado a incumbência de ministrar a Palavra de Deus conforme ela se encontra na Bíblia Sagrada, nos 27 livros do Novo Testamento. É por isso que nós convidamos a cada um de vocês, a cada sábado, a nos acompanhar na ministração da rica Palavra de Deus, sempre neste mesmo canal e neste mesmo horário. Nós queremos, inclusive, abrir este programa, lembrando também a todos vocês que hoje, sábado, dia 25 de fevereiro, acontecerá a ministração da palestra Os 7 Selos do Apocalipse, uma palestra de cunho escatológico, de uma grande envergadura escatológica, tratando ali dos últimos acontecimentos da história da humanidade, o que tem ali lugar, os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças, os juízos divinos, os julgamentos e, sobretudo, então, a implantação do reino de Cristo sobre a terra, o reino milenar. Nós queremos convidar a vocês que desejam, de fato, conhecer mais um pouco a respeito da palavra profética, dessa palavra escatológica, vocês que têm a esperança na segunda vinda de Cristo, estejam conosco hoje à noite, às 19 horas, na extensão ministerial do Ministério Apostólico De Volta à Palavra, em Planaltina, quadra 5, Conjunto G, lote 40, Vila Buritis. Vocês, portanto, irmãos de Planaltina, irmãos aí de Sobradinho, irmãos de Colorado, das mediações, estejam conosco, participem, e eu tenho a plena convicção no Senhor que todos nós seremos grandemente abençoados. Receberemos da parte do Senhor, da parte do seu Espírito, uma forte convicção, um acréscimo de esperança e certamente neste caminho estaremos cada vez mais sendo edificados na fé santíssima até naquele dia em que estaremos diante do Senhor em pé para então sermos aprovados pelo Senhor, se assim nós procedermos segundo a sua palavra. Quero também lembrar os irmãos de Goiânia que agora no canal 21, este novo canal que tem sido uma bênção, porque o programa De Volta à Palavra agora chega até Goiânia neste canal, canal 21, todos os sábados às 9 horas. Temos também a nossa extensão ministerial, vocês poderão anotar o endereço da nossa extensão em Goiânia, Avenida Rio Negro, quadra 189, lote 18, Parque Amazônia. Todos os domingos o Bispo Giovanni está lá ministrando a palavra de Deus. Vocês são todos os nossos convidados especiais. Lembrando também que agora em Taguatinga, na nossa sede, estamos num novo endereço, em um novo local, um local mais amplo, para então receber a você, receber a sua família, para ali sermos ministrados pela palavra de Deus. Todos os domingos, às 18 horas, nós ali nos reunimos para receber a infusão da palavra de Deus, a ministração da palavra de Deus, que é vida, que é Espírito, que nos salva, que nos cura, que nos liberta, que nos transforma. A Bíblia diz que nós, a igreja, somos lavados e somos santificados e somos transformados pela palavra de Deus. Devemos estar sendo expostos
continuamente à luz da palavra, para que possamos então a cada dia sermos santificados. Eu quero estender o nosso convite para vocês que amam a Deus, que amam a sua palavra, para estarem conosco todos os domingos às 18 horas, uma rica reunião de adoração ao Deus triuno e também da ministração da palavra de Deus. Esteja conosco amanhã mesmo às 18 horas. Este endereço que está aí no seu televisor é o nosso novo endereço do nosso novo local aqui em Taguatinga, QI 4, lote 23, setor de indústria de Taguatinga. Ali pela Avenida Sandu, você tem como ponto de referência o Colégio Ideal. Todos vocês são os nossos convidados especiais. Queremos convidá-los então a pegarem suas Bíblias e a nos acompanhar na leitura da palavra de Deus que será falada esta manhã, aqui em Apocalipse, capítulo 3. Leamos então os versículos 15 e 16, que nos dizem: Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Amados, nós estamos já há algum tempo ministrando esta série de mensagens às 7 igrejas da Ásia Menor. Estão aqui nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse. São 7 cartas proféticas, tratando ali de vários períodos, ou de 7 períodos específicos da igreja, ou da história da igreja, desde o seu início no primeiro século até os últimos dias, os dias atuais. Cada uma dessas cartas representando um determinado período da história da igreja. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Éfeso, a igreja do final do primeiro século. Laodiceia, a última igreja de que estamos tratando desde a semana passada, é certamente a última igreja antes da segunda vinda de Cristo. Ou seja, sendo Laodiceia uma carta profética, ela se torna um tipo, ela se torna um símbolo da igreja dos dias atuais, desta última igreja que certamente vai ver o Senhor voltar. Quem sabe na nossa geração, nós não sabemos, a Bíblia diz que nós não sabemos nem o dia e nem a hora, mas os sinais da segunda vinda de Cristo apontam para estes últimos dias em que estamos vivendo. Então a relevância de se estudar e de se entender essas cartas proféticas é termos uma visão panorâmica da história da igreja, para que você não tenha uma visão recortada ou uma visão limitada a respeito da igreja. Antes, é necessário que nós vejamos todo o desenvolvimento da igreja, o desdobramento da sua história, quais foram os desvios, as quedas, quais foram os acertos da igreja, de maneira que, tendo essa visão panorâmica da igreja, desde o final do primeiro século até os dias atuais, nós poderemos ter um maior juízo, um maior critério para então, diante da confusão religiosa em que nós vivemos hoje, nós então podemos identificar a igreja, ou quais igrejas, quais ministérios estão certamente de acordo com a vontade de Deus para o nosso tempo, segundo a sua palavra. Veja que esta última carta à igreja em Laodiceia, refere-se à igreja dos nossos dias, ou seja, é como se fosse um espelho que refletisse a igreja dos últimos dias, é como se fosse aqui um reflexo da igreja, é uma fotografia da igreja, é uma profecia que o próprio Jesus fala a respeito da condição da igreja, da sua igreja nesses últimos dias, de maneira, irmão e irmã, vocês que nos assistem nesta manhã, quando nós olhamos para esta carta, então nós podemos ter uma impressão correta, segundo o olhar de Cristo, segundo o conceito de Cristo a respeito da igreja dos dias atuais. Talvez vocês que nesta manhã nos assistem tenham aí, quem sabe, um conceito positivo a respeito da cristandade dos dias atuais, a respeito da igreja evangélica dos dias atuais. Mas eu pergunto, será que o seu conceito a respeito da cristandade dos dias de hoje é o mesmo conceito de Cristo? Será que você consegue enxergar a igreja com o mesmo olhar de Cristo?
E neste momento, até mesmo vale a pena esquecer aquele que fala essa palavra, para que você permita que a própria palavra fale por si mesma a respeito da igreja dos dias atuais. Jesus, nesta carta, ele dá um testemunho a respeito da igreja dos nossos dias. E veja os 2 primeiros versículos que nós lemos nesse texto, em Apocalipse capítulo 3, versículos 15 e 16, como que Jesus diz a respeito desta igreja simbólica de Laodiceia, que se refere à igreja dos nossos dias, à igreja evangélica dos nossos dias, à cristandade dos tempos presentes, que nos diz: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente, e porque és morno e nem és frio e nem quente, diz Jesus, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Veja que Jesus diz que esta igreja, usando aqui a metáfora de uma água morna, de uma água que não é quente e nem fria, haja vista que Laodiceia tinha os aquedutos que conduziam a água para dentro da cidade. Então Jesus se apropria desse simbolismo, dessa metáfora, para falar da sua igreja como se fosse ali uma água morna, uma água indigerível, uma água, né, que causa náuseas no Senhor. Veja que esta é uma palavra do próprio Jesus, quem diz essas palavras a respeito da igreja do tempo presente. Não sou eu, o bispo Alexandre, e nenhuma outra pessoa de nenhum outro tempo, senão o próprio Jesus, que dá o seu testemunho, porque ao olhar para a igreja dos últimos dias, do século 21, ele percebe que esta é uma igreja indecisa, não é uma igreja que se define, porque não sendo ela fria e nem morna, é uma igreja que tem uma natureza intermediária, um posicionamento intermediário. E isso porque ainda que diga lutar pelo reino de Cristo, ainda que diga aguardar pela segunda vinda de Cristo, ainda que diga crer na palavra de Deus, entretanto, é uma igreja muito voltada para o pragmatismo, para as coisas dessa terra. É uma igreja cuja indústria se volta para a aquisição e produção das coisas terrenas. E aí você tem diante dos seus olhos tanto a Escritura quanto a própria experiência, para você então fazer uma verificação, para saber quais os verdadeiros motivos, porque Jesus diz que essa igreja de Laodiceia, dos últimos dias, dos nossos dias, é uma igreja que inclusive ele está a ponto de vomitá-la de sua boca. Ou seja, o Senhor, ele não olha com bons olhos para a igreja dos dias atuais. Ele fala certamente com muito amor, porém ele fala com uma repreensão. É uma repreensão severa para que esta igreja possa se despertar da sua atual condição, se voltar para o Senhor e se permitir ser transformada por Ele mediante a sua palavra. E talvez alguém nos pergunte dizendo: ô bispo, quais são as características de fato desta igreja que a faz ser uma igreja que causa náuseas no Senhor? Qual o motivo por que o Senhor diz que esta igreja não pode ser engolida, não pode ser digerível por Ele, haja vista que Ele deseja vomitá-la? Bem, na semana passada nós começamos a falar algumas características. Falamos a primeira característica negativa da igreja do século 21. Se vocês quiserem acompanhar, vocês que não assistiram a mensagem da semana passada, poderão acessar o nosso site www.devoltaapalavra.com e lá vocês certamente vão encontrar as ministrações anteriores, para que vocês possam seguir numa sequência ininterrupta, para que vocês possam absorver toda a compreensão dessas ministrações, dessa série de mensagens. Na semana passada, apresentamos aqui a primeira característica que faz da igreja dos tempos presentes uma igreja que o Senhor certamente não aprova. E a primeira característica, portanto, foi que a igreja dos dias atuais é uma igreja que não vive pela fé, mas é uma igreja que procura viver da fé, ou seja, faz da fé um instrumento para a satisfação da sua ambição, do seu orgulho, da sua presunção, faz da fé um instrumento para a satisfação dos seus desejos carnais e profanos, porque a Bíblia diz
que viver por fé é viver inspirado pela verdade da Escritura, movido por um poder do Espírito Santo em toda e qualquer situação, independentemente se a situação é de bonança ou se a situação é de adversidade, independentemente se é de fome, de escassez ou de fartura, como o apóstolo Paulo declarou em Filipenses, capítulo 4, versículo 13, todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. E então, o contexto imediato desse texto diz que tudo posso significa tanto eu sei ser honrado, como eu sei ser difamado, sei ser humilhado, tanto eu sei passar com fartura, como também provar a escassez e a fome. Ou seja, a fé bíblica não é certamente essa fé espúria, essa fé falsa, essa fé pragmática, essa pseudo-fé que diz que Deus é obrigado a entregar ou a dar tudo de bom para os seus filhos aqui e agora. Isso certamente é a falsa fé do falso evangelho da prosperidade. A verdadeira fé é aquela fé que inspira os filhos de Deus, que os impulsionam e que sustenta os filhos de Deus no caminho, nessa peregrinação rumo ao reino de Cristo e à eternidade, e que os faz certamente firmes em toda e qualquer circunstância, a despeito de qualquer situação. Hoje, queremos então prosseguir mostrando mais uma característica negativa da igreja do tempo presente, que certamente a caracteriza como igreja em Laodiceia, uma igreja que não é quente e nem é fria, uma igreja morna, uma igreja mista, uma igreja que não tem convicções solidificadas na Escritura. E, portanto, a segunda característica é esta: é uma igreja que não vive de toda a palavra de Deus. Quando nós lemos, por exemplo, em Mateus capítulo 4, versículo 4, quando ali Jesus estava sendo tentado no deserto da tentação, diz a Bíblia que o diabo, chegando-se a Cristo, tentou-o dizendo: se tu és o Filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. Vejam, queridos, que o diabo, ele sempre se aproxima de Jesus ou dos seus filhos, sempre num tom de desafio, colocando dúvida ou desafiando a divindade do Filho, a divindade ou os poderes de Deus. E nós temos visto essa tentação, ou certamente esse procedimento se repetir ao longo da história, sobretudo nos dias de hoje. Temos ouvido líderes cristãos, líderes evangélicos, pastores, bispos, chamados apóstolos, muitos deles dizendo o seguinte, que se Deus é Deus, então Ele tem que te dar do bom e do melhor dessa terra. E se Ele não der, Ele não é Deus. Queridos, compare isso que tem sido pregado nos dias de hoje ao que está escrito em Mateus capítulo 4, versículo 4, e ali você verá que há uma relação íntima, na verdade é um eco da voz do maligno, é uma reprodução da voz de Satanás, trazendo sempre esse desafio à pessoa de Jesus Cristo. Todavia, tanto Jesus Cristo quanto os seus verdadeiros discípulos trazem nos lábios a resposta e a vitória sobre essa mensagem do maligno. Jesus respondeu ao diabo dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, o Filho de Deus, o Filho do homem ali no deserto, deu o testemunho de que uma vida correta, uma vida de vitória e uma vida vencedora, certamente é daquele que sabe se alimentar de toda a palavra que procede de Deus, que vive mediante a fé em toda a palavra de Deus, e não somente em partes da palavra, em textos recortados, em textos certamente descontextualizados do todo da Escritura. E então nós temos aí claramente esses dois paradigmas, o paradigma do erro e o paradigma da verdade. Aqueles que não vivem de toda a palavra que procede da boca de Deus e por isso são presas fáceis do maligno, são levados
conduzidos pelo maligno para então tomarem posse de uma outra palavra que não é a palavra de Cristo, e temos então a verdadeira palavra, ou aqueles que são fiéis a Deus e a sua palavra, e portanto só vivem mesmo de toda a palavra que procede da boca de Deus. Um bom exemplo disso pode ser dado na leitura aqui de um texto. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 15, e veja como Jesus Cristo traz essa questão de viver da palavra ou de não viver de toda a palavra de Deus. Mateus 15, a partir do versículo 3, diz assim: Ele, porém, lhes respondeu: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe será punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai ou a sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Amados, vejam como Jesus claramente nos mostra e claramente nos revela que mesmo no seu tempo, na religião judaica, o homem já demonstrava essa inclinação de invalidar a palavra de Deus em nome das tradições dos homens, dos dogmas dos homens. Aqui no exemplo prático que Jesus traz naquele tempo, especificamente para os fariseus e escribas, os judeus daquele tempo, ele diz, a palavra de Deus diz: honra a teu pai e a tua mãe. Ou seja, essa era a palavra explícita de Deus, era a palavra clara de Deus, ao passo que o que os judeus falavam, o que os escribas e fariseus e anciãos falavam? Eles criaram uma tradição chamada Corban, uma tradição que dizia o seguinte: olha, se aquilo que você poderia dar a seus pais para alimentá-los, se você der ao Senhor, então você pode, nesse caso, deixar de cumprir com o mandamento, honra teu pai e tua mãe, para poder dar a oferta ao Senhor. Ora, mas este não é o ensinamento da palavra de Deus, porque honrar os pais não seria uma mera profissão de lábios, uma declaração de lábios, mas esse cuidado e esse honrar deveria se materializar em obras, em atitudes. Entretanto, eles invalidavam a palavra de Deus para então alimentar, para manter ali a tradição dos anciãos, a tradição dos homens. Veja que muitas vezes nós temos visto a igreja dos dias atuais invalidando a palavra de Deus para então sustentar a palavra dos homens. E, portanto, esta é uma das características dos nossos dias. A igreja evangélica dos dias atuais é uma igreja que carrega nos ombros o peso e a tradição de uma cultura evangélica, de muitas práticas e de muitos procedimentos que não se encontram na Bíblia e que muitas delas vão até de encontro à clara revelação de Deus no Novo Testamento. Talvez você diga assim: pastor, eu não entendo exatamente o que você está dizendo. E eu quero então solicitar que você que nesta manhã assiste a este programa, que você leia o livro de Hebreus. Todo o livro, são 13 capítulos. Você poderá fazer uma leitura do livro de Hebreus e também uma leitura do livro de Gálatas. E talvez de maneira mais peculiar e específica, faça ainda hoje a leitura do livro ali de 2 Coríntios, capítulo 3. Você poderá ler do versículo 1 até o versículo 18. Por que eu estou pedindo que vocês leiam esses livros e, sobretudo, o capítulo 3 de 2 aos Coríntios? É porque esta porção da palavra de Deus nos revela a respeito das alianças, ou seja, nos esclarece claramente sobre o período da lei do Antigo Testamento, o período da lei de Moisés, da Antiga Aliança, da Aliança do Sinai, que é diferente da Nova Aliança, do Novo Testamento, da Aliança da Graça que Jesus fez conosco. E nós temos visto, portanto, como que hoje em dia as igrejas evangélicas, na sua
sua maioria, tem lançado as suas raízes e tem dirigido e ensinado o povo de Deus a viverem por intermédio da lei. Tem conduzido o povo de Deus mediante as bênçãos e as maldições da lei, de uma aliança obsoleta, de uma aliança ultrapassada, de uma aliança vencida, uma aliança que já não vigora mais nos dias de hoje. Basta que você leia Hebreus, capítulo 8, versículo 13, que nos diz que a aliança do Sinai, a aliança da lei, é uma aliança obsoleta, que já desapareceu, que já acabou. Hoje, vivemos no tempo do Novo Testamento, da nova aliança. É no Novo Testamento que você vai encontrar os princípios de vida, de conduta cristã, de maneira que quando, então, os líderes evangélicos conduzem o povo de Deus às ameaças da lei, às coerções da lei, conduz o povo de Deus sobre o cabresto da lei de Moisés, ali amaldiçoando o povo, ou ameaçando-os com os gafanhotos ali de Joel, os gafanhotos de Malaquias, né? Ali obrigando o povo a trazer o dízimo da lei, o dízimo de Malaquias. Ora, eles estão certamente invalidando a palavra neotestamentária de Deus própria para os dias de hoje, para então sustentar uma tradição que tem sido legada ao povo de Deus do século 21. Talvez muitos, neste momento, estejam aí torcendo o nariz, ou franzindo a testa, ou mesmo com raiva de mim. Mas eu diria, não faça isso, meu irmão. Antes, dê a você mesmo a oportunidade de fazer uma verificação do que a Bíblia Sagrada nos ensina a esse respeito. E para tanto, eu repito, você pode ler o livro de Gálatas, que fala muito bem sobre a dicotomia fé e lei. Você poderá ler o livro de Hebreus, que trata de maneira peculiar a respeito da antiga aliança, do sacerdócio antigo, do antigo templo, né? Que tudo aquilo passou para dar lugar a uma nova dispensação, com uma nova lei, a lei do reino dos céus, a lei do Espírito, com um novo templo, um novo sacerdócio, uma nova aliança. E sobretudo, segundo aos Coríntios, capítulo 3, quando ali você terá de maneira explícita e de maneira clara o ensinamento apostólico a respeito da nova aliança que prevalece acima da antiga aliança, que é como uma luz que outrora brilhava, mas como diz o texto, agora já se apagou para dar lugar a uma superior aliança, a uma luz superior, a uma glória sobreexcelente. A Igreja de Cristo deve ser conduzida pelos princípios da nova aliança, os ensinamentos de Cristo e de seus apóstolos. É por isso que eu faço um apelo aos líderes. Você que é um pastor, você que é um líder na casa de Deus, você que é um pregador, você que tem responsabilidades para com o rebanho de Deus, você que é sincero, que deseja de fato cumprir com a vontade de Deus, que você possa atentar para esses aspectos negativos da igreja de Laodiceia e então ouvir a voz do Espírito que nos convida a abandonar todas as práticas de Laodiceia, a abandonar o procedimento de Laodiceia, o espírito de Laodiceia, para se revestir desse espírito da nova aliança e então viver pelo Espírito, viver no Espírito e conduzir a igreja nesse espírito do Novo Testamento, porque é esta aliança neotestamentária que vai levar a cabo o propósito de Deus, não somente de salvar, mas também de santificar, de transformar os filhos de Deus e de conformá-los à imagem plena do Filho de Deus, que é Jesus Cristo, o protótipo, que é o novo homem, né? A imagem de quem devemos todos nós ser transformados e sermos então conformados. É verdade que essa mensagem, ela às vezes gera no coração assim uma certa agitação, mas é necessário. Toda transformação é dolorosa. Você pode hoje mesmo começar uma investigação do estudo da Escritura. E para tanto, nos colocamos todos nós à disposição
para uma possível comunhão e ser um auxílio, quem sabe, no estudo das Escrituras. É por isso que eu quero lembrar vocês, inclusive, que hoje à noite, às 19 horas, estaremos nós em Planaltina, na nossa extensão ministerial, ministrando a palestra Os 7 Selos do Apocalipse. Deus nos falará profundamente mediante a palavra profética nesta noite. Olha o endereço aí no seu televisor, quadra 5, Conjunto G, lote 40, Vila Buritis, Planaltina. Eu estarei nesta noite ministrando a palavra de Deus aos corações de todos aqueles que amam a Deus e também amam a sua palavra. Que todos vocês tenham um bom dia e Jesus Cristo é o nosso Senhor.